Imagine o seguinte: você está em uma sala cheia de pessoas, todas em busca do sucesso. Algumas jogam limpo, trabalham duro e se mantêm fiéis aos seus valores. Outras mentem, manipulam e pisoteiam qualquer um em seu caminho. No entanto, são muitas vezes as mais implacáveis que chegam ao topo, porque o mundo é realmente manipulado a favor do pior entre nós. Na história, na política, nos negócios, onde quer que você olhe, encontrará exemplos de indivíduos que, apesar da falta de moralidade, alcançaram um poder extraordinário. De imperadores implacáveis a CEOs cruéis, o padrão se repete. Mas isso não é apenas uma coincidência, é uma característica da natureza humana, profundamente enraizada em nossa psicologia evolutiva e estruturas sociais. Em um mundo onde os recursos são escassos, a competição é inevitável. Aqueles que hesitam e que buscam a justiça a cada passo, muitas vezes ficam para trás. Enquanto isso, aqueles que estão dispostos a explorar, enganar e dominar chegam ao topo. Essa dura realidade nos força a confrontar uma pergunta incômoda. A moralidade é uma fraqueza no jogo do poder? No entanto, o paradoxo é este. Embora as piores pessoas muitas vezes tenham sucesso a curto prazo, a história também está cheia de histórias de suas quedas. A questão não é apenas por que elas ascendem, mas se o sucesso delas é sustentável. E mais importante, o que isso significa para aqueles de nós que se recusam a abandonar os nossos princípios. Nietzsche via o poder como uma força inegável da vida, algo que não era bom nem mal em si mesmo, mas simplesmente uma verdade da existência. Para entender por que as piores pessoas têm sucesso, devemos primeiro entender a natureza do próprio poder. E para fazer isso, precisamos mergulhar em uma de suas ideias mais controversas: a moralidade de senhor e a moralidade de escravo. Vamos mais fundo. Imagine dois guerreiros em um campo de batalha. Um é forte, decisivo e destemido. Ele toma o que quer, molda o mundo à sua vontade e não pede permissão. O outro é hesitante, esperando por validação externa, buscando justiça e esperando que o mundo recompense a sua virtude. Qual desses dois tem mais chance de sobreviver? Qual tem mais chance de governar? Friedrich Nietzsche argumentou que a moralidade em si não é uma verdade universal, mas uma criação de lutas por poder ao longo da história. Ele viu dois sistemas morais fundamentais: a moralidade de senhor e a moralidade de escravo. Estes não são apenas conceitos abstratos. Eles explicam por que indivíduos implacáveis muitas vezes chegam à dominação, enquanto aqueles que priorizam a bondade e a justiça têm dificuldades. A moralidade de senhor é a moralidade dos fortes, dos governantes, dos conquistadores. É baseada em valores como força, coragem, ambição e poder. Para os senhores, o que é bom é o que aumenta a capacidade deles de dominar, criar e impor a sua vontade ao mundo. Eles não buscam aprovação, eles definem o próprio valor. Eles assumem a responsabilidade pelo seu destino e não veem a fraqueza como algo a ser protegido. É apenas algo a ser superado. A moralidade de escravo, por outro lado, é a moralidade dos oprimidos, dos impotentes, daqueles que não podem impor a sua vontade diretamente. Em vez de celebrar a força, ela glorifica a humildade, a obediência e o autossacrifício. Ela ensina que o sofrimento é nobre e que o poder é inerentemente mau. Nietzsche via isso como um sistema moral criado por aqueles que não têm a capacidade de dominar. Uma adaptação psicológica que lhes permitiu sobreviver em um mundo controlado pelos fortes. Mas aqui está a verdade incômoda. A moralidade de escravo não impede a ascensão dos implacáveis. Ela a possibilita. Ao condenar a ambição e envergonhar a busca pelo poder, ela deixa o poder nas mãos daqueles que não se importam com a moralidade.
enquanto os nobres de coração hesitam. Aqueles que abraçam a moralidade de Senhor assumem o controle, e em um mundo onde a hesitação equivale à derrota, os resultados são inevitáveis. Então, o que isso significa para nós? Devemos abandonar a moralidade por completo e abraçar o caminho implacável? Ou existe outra maneira de reconciliar força e virtude? Para responder a isso, devemos olhar mais profundamente para a psicologia daqueles que chegam ao poder, os que se recusam a ser vítimas das circunstâncias. Imagine uma vasta e indomável selva. Neste mundo, a sobrevivência não é sobre justiça ou bondade, é sobre força, adaptabilidade e a vontade de fazer o que for preciso. O leão não pede permissão para caçar. A tempestade não se desculpa por sua destruição. A natureza não recompensa a moralidade. Ela recompensa aqueles que podem suportar, aqueles que podem dominar. A sociedade humana não é diferente. Abaixo de nossas leis e contratos sociais, a batalha primordial pela sobrevivência ainda se desenrola. Aqueles que chegam ao poder muitas vezes compartilham um traço definidor: a implacabilidade. Não necessariamente crueldade, mas a capacidade de agir decisivamente, sem a carga de hesitação ou culpa. Isso não é um acidente. É uma adaptação evolutiva, um mecanismo que permitiu a indivíduos e impérios assumirem o controle em um mundo que não espera pelos hesitantes. Os psicólogos, há muito tempo, estudam os traços que prevêem o sucesso em ambientes competitivos. Repetidamente, vemos os mesmos padrões: altos níveis de ambição, baixa sensibilidade ao medo e, talvez o mais controverso, um senso de empatia reduzido por aqueles que estão no caminho. Isso não significa que todas as pessoas poderosas sejam psicopatas, mas significa que muitas delas possuem traços que lhes permitem agir sem as restrições emocionais que impedem os outros. Considere os líderes, empreendedores e conquistadores que remodelaram a história. De Júlio César a magnatas dos negócios modernos, o padrão é claro. A hesitação é uma responsabilidade e o poder é tomado, não dado. Os fortes não esperam por permissão para liderar. Eles dão um passo à frente, assumem riscos e enfrentam as consequências depois. É por isso que os implacáveis muitas vezes chegam ao poder, enquanto os hesitantes permanecem nas sombras. Mas aqui está o paradoxo. A implacabilidade sozinha não é suficiente. Aqueles que exercem o poder sem sabedoria muitas vezes enfrentam quedas espetaculares. As mesmas qualidades que permitem a uma pessoa subir ao topo também podem ser sua ruína. Um líder que governa apenas pelo medo acabará sendo consumido pelas mesmas forças que um dia controlou. A história está cheia de tiranos que se acreditavam invencíveis, até que não foram mais. Então, se o poder é muitas vezes tomado por aqueles que são implacáveis, isso significa que a moralidade e a justiça estão fadadas ao fracasso? Não necessariamente. Mas para entender o porquê, precisamos desafiar uma das maiores ilusões da sociedade moderna: a crença de que o mundo é justo. Desde a infância, nos contam uma história reconfortante: que o mundo é justo, que as pessoas boas são recompensadas e que a justiça sempre prevalecerá. Contos de fadas, ensinamentos religiosos e filosofias morais reforçam essa crença. Mas então, ao entrarmos na realidade, uma contradição brutal emerge. Os trabalhadores mais esforçados nem sempre são os mais ricos, os mais honestos nem sempre lideram, e os corações mais bondosos, muitas vezes, são os mais partidos. Essa desconexão não é uma falha no sistema, é o sistema. A ideia de justiça é, em muitos aspectos, uma construção social, uma narrativa projetada para manter a ordem em vez de refletir a realidade. É uma ilusão reconfortante, mas uma ilusão, no entanto. O poder e o sucesso não são distribuídos com base apenas no mérito.
Eles são tomados, lutados e muitas vezes acumulados por aqueles que entendem o jogo melhor do que os outros. A pesquisa psicológica revelou um fenômeno chamado falácia do mundo justo. A tendência a acreditar que a vida é inerentemente justa, que as pessoas recebem o que merecem. Essa crença é perigosa porque encoraja a passividade. Se assumimos que a bondade por si só levará ao sucesso, corremos o risco de ignorar as realidades da competição, estratégia e poder. E enquanto esperamos pela justiça, aqueles que não compartilham de nossas ilusões já estão avançando. Mas isso significa que a moralidade é inútil? Devemos abandonar todos os princípios na busca pelo poder? Não exatamente. O segredo é entender o jogo sem se tornar um escravo dele. Aqueles que mais sofrem são muitas vezes os que acreditam que apenas jogar limpo será suficiente. Mas aqueles que aprendem a equilibrar a integridade com o pensamento estratégico, que combinam a bondade com a força, são os que reescrevem as regras. A verdade é esta: a justiça não é algo que podemos esperar. É algo que devemos criar. E isso requer poder. Nietzsche viu essa luta como uma parte fundamental da existência humana. Sua resposta não foi se render à ilusão da justiça, nem se tornar impiedosamente implacável. Em vez disso, ele apontou para algo mais elevado, uma maneira de transcender tanto a fraqueza quanto a crueldade. Para entender isso, devemos explorar uma de suas ideias mais revolucionárias: o Übermensch. O indivíduo que se eleva acima da moralidade, acima das ilusões e acima das limitações. Imagine-se parado na beira de um vasto abismo. Atrás de você está o mundo como ele é, cheio de injustiça, limitações e o peso opressor da convenção. Diante de você está o desconhecido, um caminho que apenas os ousados ousam trilhar. A maioria hesitará, acorrentada pelo medo e pela dúvida. Mas alguns darão o salto. Estes são os Übermenschen, os indivíduos que se elevam acima das massas, que forjam o seu próprio caminho, que redefinem o poder em seus próprios termos. A ideia de Friedrich Nietzsche do Übermensch, ou além do homem, não é sobre força bruta ou dominação cega, é sobre a autossuperação. O Übermensch é alguém que se recusa a ser uma vítima das circunstâncias, que não aceita a moralidade imposta sem questionar e que molda o seu próprio destino em vez de se conformar às expectativas dos outros. No coração do Übermensch está a vontade de poder. Ao contrário da moralidade passiva de submissão e culpa, a vontade de poder é sobre abraçar os instintos mais profundos para criar, para transformar, para impor significado a um mundo sem sentido. Não se trata de controle sobre os outros, mas de controle sobre si mesmo. Enquanto os fracos são presos pelo medo, o Übermensch avança, desvinculado das ilusões sociais. Mas aqui está o segredo. O Übermensch não é implacável por causa da crueldade. Ao contrário dos tiranos e manipuladores que tomam o poder por insegurança, o Übermensch não precisa de validação. Sua força vem de dentro. Eles não dependem da decepção ou da opressão, porque seu poder é autogerado, independente de aprovação externa ou sucesso passageiro. É por isso que as piores pessoas podem ascender ao poder, mas nunca o transcenderão verdadeiramente. Os implacáveis jogam um jogo temporário, subindo através da manipulação e da força, mas o Übermensch joga o jogo infinito, construindo algo maior do que eles mesmos. Eles são criadores, não apenas tomadores. Então, como podemos incorporar isso? Como navegamos em um mundo que recompensa os implacáveis, enquanto nos recusamos a nos tornar um deles? A resposta está em entender o poder, não como uma arma, mas como uma ferramenta. O próximo passo é aprender a competir em um mundo que não espera pelos bondosos. Imagine o seguinte: você está em um jogo de alto risco, onde as regras são escritas por aqueles que jogam para vencer a qualquer custo.
Se você hesitar, se presumir que a justiça o protegerá, você perde. Esta é a realidade que muitos enfrentam nos negócios, na política e na própria vida. Os implacáveis sabem disso. Eles pegam o que querem. Mas isso significa que você deve se tornar como eles para sobreviver? Não necessariamente. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que elas têm apenas duas escolhas: ser implacável ou ser uma vítima. Mas existe um terceiro caminho, um que mescla o pensamento estratégico com a integridade, que permite que você compita sem perder a sua alma. A filosofia de Nietzsche não era sobre dominação cega, era sobre transcender a fraqueza, mantendo a autenticidade. O segredo é entender o poder sem ser escravizado por ele. Aqui está como uma das maiores fraquezas que as pessoas têm é a crença de que a vida deveria ser justa. Ela não deveria ser, nunca foi. Os concorrentes mais fortes aceitam isso desde cedo. Eles não perdem tempo reclamando da injustiça. Eles aprendem as regras do jogo e as usam a seu favor. Isso não significa abandonar a ética. Significa reconhecer que o poder é neutro e que aqueles que o entendem o exercem melhor. Muitos falham porque assumem que a bondade por si só lhes trará sucesso. Mas o poder raramente é dado, ele é tomado. Isso não significa se tornar cruel, mas significa entender a mente daqueles que buscam explorá-lo. A empatia estratégica significa ler as pessoas profundamente, reconhecendo seus motivos e antecipando seus movimentos. Ela permite que você navegue pela decepção, sem se tornar enganador. A maioria das pessoas é controlada pelo medo. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo de ficar sozinho. O Übermensch, no entanto, desenvolve poder interno. Isso significa abraçar o desconforto, assumir riscos e forjar o seu próprio caminho, apesar da oposição. As pessoas mais bem-sucedidas não pedem permissão. Elas criam oportunidades onde não existem. Há uma diferença entre a implacabilidade sem sentido e a implacabilidade controlada. A primeira é a destruição sem propósito. A segunda é a capacidade de fazer escolhas difíceis sem hesitação. Às vezes, o poder exige se afastar de relacionamentos tóxicos, tomar decisões impopulares ou confrontar verdades incômodas. Isso não é crueldade, é força. O segredo é saber quando e como aplicá-la. Os implacáveis muitas vezes chegam ao poder rápido, mas também caem com força. Por quê? Porque o poder deles é construído sobre a exploração, não sobre a criação. O verdadeiro Übermensch constrói, seja um negócio, uma ideia, um movimento ou uma transformação pessoal. Quando você cria valor, você se torna indispensável. Você não precisa manipular porque o seu poder é conquistado, não roubado. Então, você pode ter sucesso em um mundo que recompensa os implacáveis, absolutamente. Mas apenas se você parar de jogar pelas velhas regras, parar de esperar por justiça e começar a dominar o poder em seus próprios termos. Mas isso nos leva à pergunta final. O poder em si é mau? Ou é simplesmente mal compreendido? O poder é a força que impulsiona o mundo, moldando as vidas daqueles que o possuem e daqueles que estão à sua mercê. Mas o poder é inerentemente mau. A exploração de Nietzsche sobre o poder não era apenas sobre dominação, era sobre criação. A vontade de adquirir poder, segundo Nietzsche, é muitas vezes mal compreendida. Não se trata de esmagar os outros debaixo da sua bota, mas de superar a si mesmo, de transcender as limitações do momento atual e de se tornar mais do que você jamais imaginou. No entanto, ao longo da história, o poder tem sido frequentemente ligado à corrupção. Vimos inúmeros líderes que, uma vez que ganham as rédeas, se tornam presas do ego, da ganância e da tirania. Esse paradoxo nos deixa pensando: o poder é mau ou ele simplesmente expõe as piores partes da natureza humana? Nietzsche argumentou que o poder, em sua forma mais pura, não se trata de ferir os outros,
Trata-se de superar a si mesmo, de lutar pela grandeza e de criar novos valores, não de sucumbir às moralidades impostas pela sociedade. No entanto, a bússola moral da sociedade muitas vezes faz com que o poder pareça corrupto. Em um mundo onde a virtude é defendida, o indivíduo que busca o poder é muitas vezes visto com suspeita. Mas e se isso for um mal-entendido? E se ao rejeitar a moralidade convencional e criar as suas próprias regras, você está simplesmente incorporando a forma mais verdadeira da vida, uma que é crua, não filtrada e sem desculpas? Nietzsche não via a vontade de poder como um simples desejo de controle sobre os outros. Era uma força interior, um impulso para viver mais plenamente, para explorar os limites do seu potencial. Nesta perspectiva, o poder se torna uma busca ética, uma que o desafia a se libertar das restrições sociais e a definir a sua existência em seus próprios termos. Mas isso significa que todos que buscam o poder são virtuosos? Não necessariamente. O caminho para o poder pode ser uma espada de dois gumes, levando a pessoa à iluminação ou à destruição. A diferença reside na intenção. A busca pelo poder é um meio de impor a sua vontade aos outros, ou é um processo de autossuperação, de criar uma realidade que se alinha com as suas aspirações mais elevadas. Então, o poder é mau? Não inerentemente. É uma ferramenta que, quando empunhada por uma pessoa de integridade, pode levar a uma grandeza inimaginável. Mas quando usada para ganho egoísta ou para oprimir os outros, ela revela os aspectos mais sombrios da natureza humana. O desafio de Nietzsche para nós é repensar o poder, não como algo a ser temido, mas como algo a ser dominado através da disciplina, da força e de um compromisso inabalável de nos tornarmos mais do que somos hoje. Obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Se esta exploração sobre o poder e o sucesso te fez pensar, desafiou as suas suposições e despertou uma curiosidade mais profunda sobre a vida e a filosofia, então se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa verdade. Juntos, vamos continuar a jornada em direção ao entendimento, ao crescimento e à busca por uma vida mais poderosa.